Seja bem-vindo ao Moeda ao Ar desta semana. Como sempre, são meus convidados Horácio Periquito, António Pinho Cardão e Ernesto Ferreira da Silva. Meus senhores, muito obrigado pela vossa participação em mais um Moeda ao Ar. Ernesto, hoje começo por si, pela crise no Sporting. Como é que, e já temos falado aqui nas últimas semanas sobre esta temática, hoje começo por um desafio. Onde é que estava o Sporting há um ano? Qual é a diferença entre o Sporting de há um ano e este Sporting de agora? Eu tenho aqui alguns dados que depois posso ir inserindo ao longo da conversa, mas sendo sportinguista e sei que vê atentamente os jogos do Sporting e as performances, como é que está? O que é que mudou neste último ano em relação ao Sporting? Eu acho que o que mudou foi o conjunto de jogadores, fundamentalmente isso. Perdeu-se, a meu ver, e eu sou um fã da Academia Sporting, aquilo que, aliás, eu neste programa disse variedíssimas vezes, o Sporting chegou a estar em campo com 9 jogadores portugueses e 2 luso-brasileiros, que era o Lietzson e o Polga. Perdeu-se isso. Digamos, a mudança radical de uma época para a outra foi, de facto, nós ontem em campo tivemos um jogador português, o Rui Patrício, o exemplo dos nossos concorrentes, e, portanto, eu acho que fizemos mal quando, em condições normais, teríamos 6, 7 jogadores portugueses, a maioria da formação. Perdemos esse elan, substituímos por jogadores estrangeiros de grande potencialidade, é verdade, internacionais dos seus países, também é verdade, mas seja como for, também tem muito que ainda aprender e tem uma experiência grande para ganhar. E depois a mudança de treinadores. Portanto, o problema do Sporting tem sido, de facto, uma mudança excessiva de treinadores, uma mudança também este ano radical de jogadores. De um momento para o outro tivemos 19 jogadores estrangeiros novos e isso, de facto, não é possível, não é compatível com resultados no imediato prazo. Este tipo de mudanças, que é mais que uma mudança, é quase uma revolução, não se pode esperar, porque ainda não é o sistema antigo e também ainda não é o sistema novo. Quer dizer, o Sporting não estava preparado para entrar neste caminho de ter um português em campo e 10 estrangeiros a jogar com esse português. E depois, também está provado, e eu sou visceralmente contra a mudança de treinadores a meio da época, está por provar que as mudanças, e também já falámos aqui neste programa, em 7 chicotadas psicológicas que houve, só uma é que resultou, de facto, no Porto, em que o Porto ganhou o campeonato. De resto, sempre que há mudanças de treinadores a meio da época, a classificação final é pior do que aquela que estava quando ele chegou. O Sporting já foi campeão com uma mudança. Também, mas são exceções. A regra é, de facto, mudanças a meio da época resultam sempre mal. Godinho Lopes vai fugir a uma saída. Isso é outra questão, de facto, que se passa em Portugal. Olha, no princípio desta época, em Espanha, o Barcelona teve ali 3, 4 jogos que de facto, muito maus. O Bruá apareceu contra os jogadores, porque, efetivamente, são os jogadores que oferem as remunerações que oferem e são eles que marcam golos ou deixam sofrer golos. E, portanto, em primeiro lugar, aos jogadores e aos treinadores que têm esta cultura, de facto, de as coisas correm mal em termos desportivos, os jogadores continuam a ser apaparicados, os dirigentes a ser criticados. É típico nosso, isto não se passa, olha, não se passa aqui na vizinha Espanha, como não se passa no resto da Europa. Foi essa a intenção do treinador do Sporting esta semana, quando dizia que estamos todos no mesmo barco, quando ganhamos e quando perdemos? No fundo é uma força de expressão, é evidente, quer dizer, o treinador e os jogadores, e os próprios dirigentes, como é óbvio, mas é engraçado é que quando se perde, a culpa é dos dirigentes, quando há vitórias no campeonato, as celebrações são sempre feitas à volta dos jogadores e dos treinadores. Portanto, isso também é um problema cultural. Quando se ganha, nunca são os dirigentes, quando se perde, de facto, são os dirigentes os responsáveis. Eu acho que temos que mudar um bocadinho essa cultura. Uma coisa é certa, os resultados desportivos do Sporting são um desastre esta época desportiva e, portanto, isso não se pode nem esconder, nem minimizar. Agora, são estes mesmos jogadores e é este treinador
que têm que inverter este ciclo infernal do Sporting em termos de não ganhar jogos. Antes Melhor, de passar a... quando tudo parecia que estava ultrapassado, o caso do resultado do Braga, de facto o Sporting tem uma recaída na Suíça que não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum uma equipa como o Sporting a jogar em Basileia, com todas as condições favoráveis ao Sporting para ganhar, até o resultado dos outros concorrentes do mesmo grupo estava favorável ao Sporting, com 10 jogadores em campo, o adversário consegue marcar 2 golos ao Sporting e o Sporting não consegue marcar. Portanto, há esta recaída, quando tudo parecia, de facto, que o jogo com o Braga, o Sporting estava a inverter este ciclo infernal, tem uma recaída. Ontem, enfim, conseguiu recuperar um bocadinho, mas de facto ficou ainda longe da vitória. Antes de passar a palavra ao António, vou deixar aqui os tais dados, alguns que trouxe. O Sporting há um ano tinha 23 pontos, agora tem 11. Era terceiro, a um ponto do Futebol Clube Porto e do Benfica. Hoje está a 15. Tinha 7 vitórias, atualmente tem 2. Tinha apenas uma derrota há um ano. Tinha o segundo melhor ataque com 23 golos. Hoje tem 9 e é o segundo pior ataque, apenas à frente do Marítimo, que, por sinal, tem menos um jogo. Daqui a pouco olhamos para os dados a nível internacional, nomeadamente a participação na Liga Europa. Números são números, não enganam. Não há Exatamente. nada a comentar. António, começa a ficar difícil, e apesar do Ernesto ter dito que culpam sempre os dirigentes desportivos nestas situações piores dos clubes, a verdade é que se olharmos para o investimento que o Sporting fez, um investimento, comprou jogadores, à falta de resultados, que já aqui falamos por diversas vezes, começa a ficar difícil a um presidente que já teve que passar por várias mudanças internas aguentar-se à frente do Sporting. Que começa de facto a ficar difícil. Que alternativa há nesta altura a não ser culpabilizar eventualmente os jogadores? Pelo menos seria inédito, penso eu, despedir jogadores que não têm um desempenho positivo em campo. Portanto, normalmente passam pelo treinador ou eventualmente pelo próprio presidente. Há alternativas a este cenário? Bom, eu julgo que não há muitas alternativas no Sporting e culpabilizar os jogadores, eu acho que os jogadores também têm que ser culpados, não podem ficar imunes na sua redoma como se não tivessem nada a ver com esta matéria. Mas ainda sobre a questão do Sporting este ano e no ano passado, também há uma diferença fundamental, é que no ano passado tinha um atleta, portanto, chamado Domingos, como treinador. E isso também faz a sua diferença, porque o Domingos já tinha dado provas que era um grande treinador. Houve algumas vicissitudes no ano passado e, portanto, o início do Sporting, o Domingos acabou por ser despedido, portanto, foi muito melhor, de facto, que este ano. Isso acho que era importante. Mas quanto à sua questão, eu acho que houve um erro logo de direção no início, quando... O ano passado, o Sporting comprou uns 17 jogadores novos, que vieram de todos os lados do mundo. E este ano comprou, creio, mais 7, portanto, 20 e tal jogadores. Não há equipa nenhuma que resista com 20 e tal jogadores novos, vindos cada um do seu lado, e mais com ténues laços de ligação ao Sporting, porque os jogadores, normalmente, esses jogadores vieram, mas são de fundos, de investimento, portanto... Para já, não há nada que os ligue entre si. E depois, também há muito pouco que os ligue, portanto, ao Sporting. E cada qual. Se juntarmos a mudança de treinador, dificulta mais essa ligação. Dificulta ainda mais, portanto, essa ligação. Portanto, quando um jogador é apenas 30% ou 25% de um clube, e são muitos no caso do Sporting, ele está a pensar mais no seu empresário ou na entidade que detém o seu passe, no fundo, e quer brilhar por ele. Portanto, não tem espírito de equipa. Quer salientar-se para... portanto, ser imediatamente catapultado para uma outra equipa. Este foi um pecado original, foi um erro total e parece-me quase um absurdo que pessoas, portanto, que eram experientes em matéria de futebol tenham caído, de facto, neste pecado original. Qual foi a grande culpa do Presidente? Foi ter concordado com este estado de coisas e com esta situação ou com estas decisões que houve no Departamento ou na SAD respeitante ao recrutamento de novos jogadores. De modo que, neste momento, a situação do Sporting é muito complicada. É complicada em termos financeiros, é complicada em termos de resultados esportivos, é complicado em termos de direção. Eu julgo que, de facto, a alternativa é aquela que um dos vice-presidentes que se demitiu em determinada altura deu, que é o Dr. Carlos Barbosa, portanto, que disse, bem, o Sporting tem que parar e tem que
recomeçar com os jogadores portugueses da academia, ter calma e esperar 3 ou 4 anos que esse trabalho dê frutos, portanto, os jogadores da primeira equipa deem frutos, e dentro de 3 ou 4 anos almejar, portanto, a ter resultados desportivos importantes em Portugal. Porque, de facto, com jogadores que vieram do estrangeiro, caros, sem amor à equipa, afetos, portanto, a fundos de investimento, sem nada que os ligue, eu acho que é muito difícil que o Sporting possa recuperar. Portanto, julgo que tem que voltar, digamos, a ter algum equilíbrio, ir buscar e ir tirar resultados do investimento importante que faz e que é louvável, com o investimento na academia e de cujos resultados não se vê fruto. Horácio, à semelhança de muitos trabalhadores, e porque temos feito sempre vários termos de comparação com o mundo empresarial fora do mundo do futebol, não seria sensato pensar-se, por exemplo, e olhando para a falta de resultados do Sporting, que os jogadores, e olhando também para a crise em Portugal, que os jogadores ganhassem por objetivos, em função daquilo que alcançam ao longo da temporada? Bem, essa questão extravasa um pouco aquilo que é a situação do Sporting hoje, como é evidente. Claro que isso seria um dos objetivos e todos nós, se calhar, estamos bastante admirados como é que jogadores que passam, como se costuma dizer, muitas vezes ao lado de uma grande carreira, mas têm uma coisa adquirida, é que têm uma fortuna pessoal razoável no final das carreiras. Por exemplo, eu queria falar do Sporting, por exemplo, enfim, pode não ser muito agradável citar nomes, mas temos alguns exemplos. Vamos citar um jogador bastante polémico que normalmente é convocado para a seleção ou não tem sido, o Quaresma. Quaresma foi um jogador que passou ao lado de uma grande carreira, tirando 1 ano ou 2 no Futebol Clube do Porto, ou um ou outro no Sporting, que fez dele um grande jogador, mas tem conseguido passar de clube para clube, mantendo sempre o seu patamar elevado de rendimento, como se o seu futebol o justificasse. É evidente que os jogadores deveriam receber em função dos objetivos alcançados, mas também há um pormenor, diria, com ar algo irónico, há uma questão que se chama mercado. E, não conseguiriam atrair os jogadores para Portugal nessas condições? É evidente que há jogadores que poderão aceitar, por diversas contingências de mercado, aceitariam jogar em qualquer condição. É evidente que quando um Benfica, um Sporting com o Porto vai buscar um jogador a um clube mais pequeno, nós sabemos que tipicamente ele não vem tão bem remunerado quanto os outros, não é? Portanto, esse aceita todas as condições. Quando se quer contratar jogadores mais qualificados e com capacidade de marcar aí a diferença, pois esses obviamente já não aceitam. Nós vimos, por exemplo, as excelentes épocas que fizeram, pelo menos uma ou duas, que fez um jogador, ou 2 jogadores, como o Pablo Aimar ou o Saviola no Benfica. Temos que reconhecer que, apesar de terem feito grandes épocas e deixarem uma marca muito forte no Benfica, eram jogadores que já estavam um pouco em decadência, digamos assim, embora tenham provado depois que não estão em decadência quanto isso, mas o que é certo é que eles não abdicaram dos seus salários quando vieram para o Benfica, mesmo depois de já terem falhado no Barcelona, no Real Madrid, no Valência. Quer dizer, portanto, essa é uma questão que passa ao lado da questão do Sporting, que é transversal a todos, e acho que estamos de acordo, acho que os jogadores deviam ganhar por objetivos. Agora, se me permite, retomando o tema... Faz sentido falar em eleições no Sporting nesta altura? Essa é uma questão para uma questão para os três. Essa é uma questão que para um benfiquista é sempre difícil de abordar. Essa é uma decisão dos sportinguistas. É evidente que estamos aqui para emitir opinião e apenas como observadores, nem me atreveria a dizer comentadores, acho que não somos comentadores, somos meros observadores. Eu parece-me que o atual presidente do Sporting, que eu pessoalmente até uma certa altura achei que estava a fazer um bom trabalho, e deve estar a dar o melhor daquilo que sabe, está fora de questão, parece ser uma pessoa séria e com capacidade. Agora, uma coisa que é certa, as coisas estão todas a correr mal, não é? Não há uma única coisa que corra bem. E quando as coisas não correm bem, com a dimensão com que estão a correr mal, alguma coisa vai ter que acontecer brevemente. Não estou de acordo, isto não tem obviamente nenhuma polémica, mas, por exemplo, quando o Ernesto há pouco dizia que houve, na vitória com o Braga, houve uma recaída a seguir, não houve. Aquilo foi uma anormalidade naquele jogo, porque a circunstância... A situação atípica foi a vitória sobre o Braga. Foi o Braga. E depois, enfim, não vamos discutir isso, não vem aqui ao caso, mas se quisermos fazer um fine-tuning na apreciação, o Sporting também com o Braga não teve um domínio por aí além, não empatou porque não calhou. E segundo alguns comentários, também não vamos aqui debater, também com algum erro manifesto de arbitragem que acabou por favorecer o Sporting, mas isso não vem ao caso. O resultado é aquele, o Sporting ganhou, teve mérito, o assunto arrumado. Agora, este processo do Sporting também podemos agora protagonizá-lo no atual presidente e no atual
na atual estrutura, que já não sabemos qual é, porque entretanto a estrutura tradicional, chamemos assim, dos últimos anos saiu. O que o António dizia em relação aos jogadores, e o Ernesto também, faz sentido, é impossível obterem-se resultados de forma consistente desta forma, não é? Contratando jogadores em pacote. O ano passado alguns jogadores eram apreciados pelos sportinguistas como ativos interessantes. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um defesa central americano, que chamava-lhe o Capitão América, não me lembro o nome dele. Já não está no Sporting, não se percebe porquê, não é? Exatamente. Não se percebe porquê. Eu também não digo que não sou técnico, enfim, não percebo essa ideia técnico-tática, mas se o americano não tem pelo lugar como um bom suplente, não se entende. Depois, também é preciso ter em conta que tudo isto acaba por começar bem. Eu não me quero prolongar muito sobre esta situação, mas começa por começar relativamente bem, é bom fazer-se essa justiça, quando começou em 1900, o Ernesto sabe isto obviamente melhor do que eu, no final dos anos 90 com o projeto do José Roquete. E, de facto, o Sporting, naquela primeira fase, aproveitando até, é verdade, o período mais negro da história do Benfica, o Benfica está mesmo muitíssimo mal, foi quando ficou em sexto lugar e não foi às competências europeias, o projeto Roquete, de certa forma, começou ganhando 2 títulos em 3 anos. Ganhou o campeonato de 2000 e de 2002. Parecia que depois houve a construção do estádio, não é? Do estádio novo, que era um projeto ambicioso também, que acabaram todos por construir, mas a partir daí o Sporting, digamos que as coisas nunca mais correram bem. Houve um período de alguma espécie de satisfação, para não dizer euforia, que foram aqueles 4 anos em que o Sporting, não sendo campeão, conseguiu ficar em segundo lugar, mas mais uma vez, não por ser benfiquista, mas isso foi dito por alguns candidatos, até o Sporting, que aqueles 4 anos também resultaram do facto do Benfica, mais uma vez, ter tido 4 anos muito maus a seguir ao título de 2005, mas o que é certo é que o Sporting ficou em segundo lugar, sempre com o mesmo treinador, o Paulo Bento, em termos de estabilidade. E a partir daí foi descalabro. Ou seja, nós já nem conseguimos dizer de memória os treinadores que falharam no Sporting. E basta ver, nesta altura, enfim, tirando um ao outro, onde é que eles estão. Estão todos a treinar bem colocados. O Ernesto queria acrescentar alguma coisa a este? Não, eu queria, este vamos lá ver. raciocínio. Há aqui 2 ou 3 questões que vale a pena comentar. E é válido para o Sporting como é válido para todos. A questão de os jogadores ganharem ou não ganharem por objetivos. Claro que eu sou um adepto ferrenho de que devem ganhar por objetivos os jogadores, os treinadores e os próprios dirigentes profissionais. Agora, tem que haver uma capacidade de negociação, uma força de negociação que normalmente não existe. E os jogadores acabam por encontrar sempre algum lugar onde lhes fazem contratos sem ser por objetivos. Repare, o Saviola não servia no Benfica, está a jogar em Espanha, na primeira Liga Espanhola e com sucesso. O Anelka está a ganhar 800 mil euros por mês na China. Portanto, quando já na Europa não lhe davam a não ser com condições muito especiais, marcares mais gols, se tiveres jogos, se não tiveres lesionado, se tiveres mais jogos, etc, etc. Portanto, há sempre depois, alguns no planeta, alguém que lhe paga sem ser por objetivos. Mas e a depois, verdade é que a crise, nomeadamente na Europa, tem levado já tem tido influência no mundo do futebol e temos visto um pouco pelos principais por isso é que eles países. estão a emigrar para a China. O caso do Anelka, o exemplo que eu dei, não é? Quer dizer, Sim, mas a verdade é que os Inglaterra jogadores não mais dava. tarde ou mais cedo poderão ter que também se adaptar a esta realidade. Os jogadores, clubes, dirigentes, mercado. a esta realidade. Claro que sim. Aliás, eu defendo isso. Devia ser, a regra geral devia ser fazerem contratos por objetivos com todos os profissionais do futebol, independentemente se sejam jogadores, treinadores ou dirigentes. E depois, de facto, o António diz que não há equipa que resista à entrada de 17, 19 jogadores, o que seja. Isto é o problema do importar os modelos. Tem havido casos em que tem resultado, por exemplo, o Manchester City resulta, mas eu não sou adepto disso, portanto, não resulta no Sporting em concreto, que é um clube formador por excelência, e não lhe podemos tirar essa característica. E foi-lhe tirada essa característica este ano, dizer que, de facto, a formação não é para dar jogadores à primeira equipa e, portanto, os resultados estão de facto à vista. E depois, há uma coisa que, quando mais nós mudamos de treinadores, acontecem coisas como esta, como foi levantado. O Oniu é exatamente a mesma coisa que o Saviola, não serve aqui, mas serve em Espanha. Está a jogar no Málaga, o Málaga está a fazer uma época extraordinária, não só em Espanha, como na Champions, e joga lá. Portanto, é quase inevitável que para um treinador, este é um excelente jogador, no treinador que vem a seguir dispensa porque acha que não tem as características que ele entende para a equipe. Quanto às eleições,
eu diria, em qualquer clube, quando as coisas estão mal, eu seria adepto de eleições antecipadas se, a partir do ato eleitoral, as equipas começassem a ganhar. Agora, o que é que garante Não há que uma um ato fórmula eleitoral... certa para Claro, inverter esta se me situação. dissessem assim, há eleições e de facto o Volkswagen passa a marcar 2 golos por jogo, sou 100% a favor das eleições. Agora, mais uma vez é como há mudança de treinadores. Normalmente, estes acontecimentos a meio de uma época desportiva só prejudica a época desportiva, não traz valor acrescentado. Uma breve declaração ao António e ao Horácio, porque já esgotamos quase o tempo da primeira parte. Horácio, já lhe passa a palavra. António, rapidamente. Portanto, a remuneração por objetivos, eu julgo que é impossível no futebol e numa modalidade coletiva com interdependência enorme entre os jogadores. Hoje, a remuneração por objetivos pode-se pôr, por exemplo, numa equipa de vendas, portanto, em que há determinados objetivos de vendas portanto, eles são ultrapassados ou ficam aquém, isso é, portanto, mesmo com alguma complexidade, pode realmente fazer-se. Agora, numa equipa de futebol em que o avançado está dependente dos médios da defesa, e assim sucessivamente, portanto, nenhum jogador aceitará como regra, portanto, ser remunerado por objetivos. Pode ser extraordinário, pode ser muito bom, mas se os outros não o servem devidamente, ou se não têm o apoio dos outros, dos restantes jogadores, por isso é que é um jogo coletivo, portanto, a coisa realmente não resulta. Isso pode ficar no domínio das intenções, mas não resulta de facto, na minha opinião. Eu neste caso não estou muito de acordo com o António, não que na base de raciocínio dele não possa fazer algum sentido de partida na avaliação, porque o que é certo é que os jogadores hoje também se avaliam muito pelas suas performances individuais e tipicamente neste mercado, que eu não conheço, como é evidente, somos meros observadores. Todos nós sabemos que na gíria do futebol se costuma dizer este jogador, este avançado de centro, vale 20 golos por época, portanto custa 15 milhões. Este já vale 40, portanto custa 30. Ora bem, se os jogadores se conseguem avaliar pelos golos que marcam por época, é que independentemente dos 10 jogadores que têm atrás, há um valor de mercado que é atribuído desta maneira. Só para terminar, parece-me que a primeira parte está a acabar, e retomar esta questão, parece-me que passámos um bocadinho ao lado nesta questão dos objetivos, a classe dos treinadores, porque eu considero muito mais grave, curiosamente, o que se passa ao nível dos treinadores do que aquilo que propriamente se passa ao nível dos jogadores. Porque no caso dos treinadores, e nós temos muitos exemplos, os treinadores normalmente são premiados por falharem. Isso passa-se em todos os clubes. Passou-se no Benfica com o Kika, passou-se com o Vilas Boas no Chelsea, por ter falhado retumantemente no Chelsea, ganhou a sua independência financeira. É um absurdo, não é? O próprio Domingos, que é um grande treinador, falhou no Sporting. Mas isso faz parte das cláusulas que assinam, não é? Claro, mas é evidente que sim. O que os clubes têm que fazer é, em conjunto, entenderem-se e não permitir que os treinadores os dominem. Agora, Ficamos sem tempo. Rapidamente. Não era apenas dizer isto. Podemos continuar, do caso dos treinadores. Coisa para dizer. Ok, então, altura para um curto intervalo. Continuamos a análise ao desempenho dos jogadores, treinadores e dirigentes desportivos na segunda parte deste Moeda ao Ar. Não sai daí.